tarde para todo mundo que já está aí entrando no chat, certo? A gente tem feito várias Zooms aí, né, com vários clientes, com prospects, sobre vários temas, né? E hoje a gente trouxe aqui a Eleven, né? É, Na verdade, inclusive, esse webinar é provido pela Eleven, né? Então, eu queria agradecer a presença aí do Adeldato Neto, certo? É, e agradecer ao apoio da Eleven, né, para a gente estar conseguindo fazer esse bate-papo aqui hoje, essa conversa sobre os mercados, sobre como que está caminhando essa nossa crise, né? Antes, rapidamente, certo? Só para falar um pouco, nós somos da Start, certo? Start Investimentos, que é uma escritório afiliada à XP, certo? É um escritório com mais foco realmente em clientes private, cliente mais alta renda, em janeiro de 2016. E aí, rapidamente, a gente já está aí na nossa terceira expansão, né? Buscando aí 30 agentes autônomos em 2020. Talvez aí ter uma atrasadinha por causa desse coronavírus que ninguém está conseguindo manter o mesmo ritmo, mas se Deus quiser a gente vai conseguir manter um ritmo bom, tá? Esse aqui é o nosso corpo, nosso foco, né? Sempre foi ter um time com uma qualidade técnica elevada, né? Até para poder transmitir bem para os clientes todos os produtos e todas as oportunidades que eles têm. Inclusive, por isso, desde o começo, a gente sempre tem tido essa parceria com a Eleven, né? Para prover aos clientes aí o melhor material de análise, não só de bolsa, né, mas inclusive a Leve faz análise de fundos imobiliários, renda fixa, né, é, e é isso, né. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre o cenário para essa crise de 2020, certo? É, e vocês todos podem fazer perguntas, tá? Eu vou estar repassando essas perguntas para o Dato na medida do possível, certo? É, Aqui no chat, ok? Mas eu vou começar aqui com algumas perguntas mais objetivas, certo? Dato, constantemente os clientes têm perguntado para a gente, né? Ah, quantos pontos vai a bolsa, quantos pontos vai subir, se a recuperação vai ser rápida, se a recuperação vai ser devagar. Eu sei que isso aí é uma coisa totalmente quase um chute, né? Quase um. Mas assim, a Eleven tem alguma opinião sobre o nível de velocidade com que o mercado vai se recuperar dessa crise, ou ela está preferindo ficar sem emitir nada a esse respeito? Gustavo, a gente não tem direito de não emitir opinião, né? Nosso dever de ofício é exatamente o de não só o de posicionamento, como fazê-lo de maneira independente. Ontem você recebeu um relatório com mais 60 páginas de opinião sobre todas as classes de ativos, sobre a perspectiva macro, fazendo um assessment de risco, que é um componente bastante importante para a gente. Ao longo de 2019, nós reiteramos sucessivas vezes a maneira como o comportamento do mercado poderia vir a tirar das pessoas a percepção de risco. O mercado mundial negligenciou o risco a partir de uma década com volatilidade nos níveis mais baixos da história, o excedente de liquidez injetados por programas sucessivos de estímulos monetários via os bancos centrais. Agora, é um movimento, é um momento sem precedentes, e o que a gente tem que fazer é trabalhar, como fala Daniel Kahneman, Nobel de Economia, com aquilo que a gente consegue ver à frente, né? O que a gente enxerga é tudo aquilo que a gente tem para tomar uma decisão, né? O acrônimo de Kahneman é o VISIAT.
baseado naquilo que a gente tem de dados compilados, e isso está muito bem explícito no relatório especial publicado ontem, a gente projeta uma retração de PIB na ordem de 2,88% para esse ano, vê mais um corte adicional na taxa Selic de 50 pontos base, e esse sim, substancialmente sujeito a influências do mercado. O próprio Banco Central vem tentando encontrar o seu modelo ideal de projeção de inflação, lembrando que o Banco Central brasileiro, diferente do Fed, tem mandato único, ele precisa entregar a inflação na meta, ou seja, a relação de emprego, de pleno emprego, que o Fed tem, o Banco Central brasileiro não tem. Então, há uma carga de incerteza muito grande. Acabou de sair a ata do Fed minutos antes da gente começar essa live, e o Fed foi literal ao afirmar que o nível de incerteza e de falta de visibilidade era muito grande. As dispersões nas projeções das principais casas, se você olhar, tem saído nas diversas plataformas de dados, aí, veículos, a gente tem sido apresentado, aí, o que para nós é um super reconhecimento, como 6 grandes projeções, né? Então, você tem Morgan Stanley, você tem Itaú BBA, você tem BTG, o JP Morgan, a gente, numa tabela que tem circulado, a gente tem menos 2,88 de PIB para esse ano, com 4,90 no ano que vem. É uma recuperação importante em termos relativos para o ano que vem, lembrando que, claro, que você tem o carrego estatístico de um PIB negativo nesse ano. O dado para esse ano que é importante ressaltar é que a gente vinha com uma projeção fora o Covid, né, fora a pandemia, de um crescimento de 2,3%, então o delta do nosso PIB é 5%, é uma oscilação muito brusca. Agora, considerando que a gente vinha, aquilo que a gente chama de contracíclico do mundo, em que nós vínhamos em um cenário de aceleração e o mundo vinha desacelerando, isso criava uma espécie de vento contra para a gente. O que, no nosso entendimento, pode acontecer agora é a convergência de todas as grandes economias do mundo na mesma direção. Então, você tem um alinhamento cíclico forçado, difícil, cuja dinâmica de acomodação é complexa, mas que uma vez que passar esse choque, a gente pode ter todas as economias do mundo, as principais, aproveitando esses estímulos sem precedentes sendo feitos por todos os bancos centrais e por todos os governos, o que tende a criar um racional de atividade mais uniforme. Isso aumenta a demanda por commodities, descomprime a atenção para países emergentes, pode ser bastante positivo para a gente. Em relação a nível de bolsa, eu evidentemente passo a palavra para o Rafi para ele explorar isso de uma maneira muito mais precisa. Gustavo, prazer estar com você aqui, com todos. Prazer. Então, agora apareceu tua imagem, não tinha visto ainda. Estava na área. Prazer estar com você aqui. Obrigado pela presença, eu que agradeço. Estamos aí, estamos firme e forte. Gustavo, eu acho que há uma discussão bem importante hoje da gente falar e se vamos mesmo para uma recuperação em V ou se a gente vai, né, fica uma recuperação em U, no sentido de deixar o mercado mais lateral, mais fraco, mais frágil, até que a gente tenha um ritmo mais forte. Eu confesso a você que cada vez mais eu estou acreditando numa recuperação em V, tá? Mas isso não significa que nós vamos voltar para os níveis pré-pandemia, tá? Por uma explicação bem objetiva, né? Durante o processo da pandemia, a gente teve um outro agravante muito relevante, que foi o problema no petróleo, que hoje é protagonista, mas ele hoje é protagonista puxando o mercado para cima, mas em alguns dias ele empurrou o mercado para baixo, ele achatou o mercado. E o petróleo tem grande relevância para o nosso mercado, para a nossa economia,
e é uma variável importante. Então, houve uma destruição aí muito forte desse mercado, cuja solução não está clara, e a gente vai ter ainda outros capítulos dessa novela da OPEP com a Rússia e outros países produtores de petróleo, né? Então, mas eu venho falando bastante aqui nas minhas lives e cada vez mais reforçando um pouco a ideia à medida que o mercado vai subindo, obviamente, porque o mercado é um termômetro para confirmar o que a gente vem pensando, mas o meu sentimento é que, primeiro de tudo, foi a queda mais rápida da história, né? Segundo, que todos os indicadores que fazem a mensuração e que medem a força do mercado estavam muito fracos, né? Então, só o fato dele sair de uma base muito fraca e começar a recuperar, ele empurra o mercado com um forte repique. E o terceiro, que para mim eu acho que é o chamariz de toda essa equação, são as atuações dos bancos centrais, principalmente do Fed, da velocidade, do timing, da maneira como ele vem atuando sobre o mercado americano, de modo a dizer, estou aqui. Né? Enquanto lá em 2008 demorou 6 meses entre a primeira intervenção e a estatização dos bancos, né, em 2008, até o último programa, que foi o programa de estímulo vindo do governo americano, do Congresso americano, demorou 6 meses. Para essa crise que a gente está vivendo, além de ter sido o drawdown mais rápido da história, foi também o nível de interpretação desse problema e velocidade de atuação sobre o problema também mais rápido. Em uma semana, o Banco Central decidiu reduzir as taxas de juros de maneira extraordinária, numa quarta-feira, durante o pregão, e depois num domingo. E logo na semana seguinte, o parlamento americano aprovou um pacote de 2,2 trilhões. Quais são as consequências dessa enxurrada de dinheiro sobre a economia é um outro assunto que a gente pode depois desprender uma live longa e exclusiva só para isso. Mas para este momento em que a atividade econômica no mundo inteiro para, né? Atividade de serviços, indústria, toda ela por conta de uma pandemia, e ela estopa, e aí, à medida que você vai encontrando uma luz no fim do túnel, a minha sensação aqui é que absolutamente ninguém quer ser o último a apagar a luz. Então, a partir de uma pequena recuperação, vai chamando outra, e a gente tem um recovery mais forte. E para terminar essa primeira fala, dizer para vocês que o S&P 500 negociando acima dos 27,30, né? Hoje, ele está acima de médias importantes, ele está acima de retrações importantes, ele vai confirmando sim um rally, uma tendência muito forte de alta, zigue-zagueando para cima. Então, cada vez mais eu reforço essa ideia, né? E para concluir, as pessoas perguntam: será que o pior já passou? Eu diria que o pior está passando, porque a gente tem ainda um nível de volatilidade muito alta que ainda, portanto, apresenta um prêmio de risco adicional para novas posições atuais. Mas já é uma vol que vale tomar algum risco. Não é uma vol, né, de falar, opa, é a vol que, vamos lá, estamos aqui no mercado para isso, né? Estamos aqui para se aproveitar dela, né? Porque ela já está muito próximo do 40 e se afastou muito dos 80. Então, eu imagino que a gente venha para um processo de recuperação, mas não adianta pensar, pelo menos eu não penso nisso, mesmo que a gente vai voltar para os níveis pré-pandemia. Esquece, não acho que vamos mesmo, porque houve uma destruição muito forte de companhias, de empresas, de valor, de uma opção de coisa, e aí esse movimento orgânico para a gente voltar lá para os 119 mil pontos, esse ainda a gente vai demorar um pouco. Certo. Foi até uma resposta bem completa aí, obrigado pela resposta. Inclusive, era justamente sobre isso que eu queria, vinha a minha segunda pergunta, né? Os mercados, eles vêm passando por uma recuperação forte, né? Apesar da nossa bolsa ter se recuperado menos, né?
mas o S&P 500, como você mesmo falou, já está trabalhando aí num nível já de boa recuperação. Acho que já está caindo menos de 20%, né, do topo. Isso já não é um efeito desses programas de estímulos, né, que estão aí causando inflação de ativos no mundo, e essa inflação de ativos poderia, no caso, digamos assim, fazer com que as bolsas se descolassem um pouco da realidade e ficassem nesse, como você mesmo falou, né, num movimento paulatino de alta bem antes dos mercados físicos, né, até dos mercados de saúde do mundo se recuperarem? Eu acho que tem um componente importante aqui, que quer dizer o seguinte: as altas, essa recuperação que a gente está vendo agora, não tem nada a ver com os pacotes de estímulo. Até porque os pacotes de estímulo até agora só foram anunciados. Basicamente, nenhum deles foi implementado. A gente vem, toda a grande crise, o mercado encara numa boa, porque crise tem preço. O que não tem preço é a escuridão. A gente passou um blackout no mundo, houve um desbalanceamento, a sequência dos quantitative easings e dos repos, da atuação dos bancos centrais em money markets e afins, enxurraram o mercado com liquidez que foi trocada por ativo financeiro e não substituída ou destinada à produção ou em consumo. Daí que se matou a teoria quantitativa da moeda, que você imprimiu trilhões de dólares e não trouxe inflação nem atividade em lugar nenhum do mundo. Dito isso, o que a gente passou foi um ciclo de um choque brutal, global, em que um volume sem precedentes de ativos financeiros quis ser trocado por dinheiro na mesma hora. Como não tinha contraparte de dinheiro novo suficiente, esse ajuste teve que ser feito de uma maneira muito rápida e muito pressionada via preço. E aí o preço, vai lá embaixo e ele testa todos os limites em todas as classes de ativos simultâneos. Como eu costumo dizer, no curto prazo, o fluxo atropela o fundamento, em qualquer coisa. Então, meu ponto a gente tem a volta da racionalidade, porque agora a diferença do momento em que as bolsas trigaram essa realização brutal para hoje é que o inimigo já é conhecido e já se tenta dimensionar e determinar um preço especificamente para cada realidade e para cada cenário. Então, muitos falam assim, mas existe uma incerteza e se a China tiver uma segunda onda? Se a China tiver uma segunda onda, a segunda onda, por estar sendo discutida hoje, ela já não é uma surpresa. Então, isso tudo tem preço. Então, eu acho que quando a gente olha para o VIX, né, que é o índice que mede a volatilidade implícita das opções do S&P 500, que saiu lá de 80 para 40, está 43,30 nesse momento, a gente já vê uma busca de racionalidade, de um reencontro dos níveis de preço. Então, a gente saiu do S&P em recorde histórico, lá na casa de 3.300 para mais, a Bolsa Brasileira em 120 mil pontos, e a gente derrubou a Bolsa Brasileira em 50%. Então, o preço converge para um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. A gente desequilibrou isso de uma maneira muito brutal. Então, a oferta de ativo era muito maior do que a demanda por ativo. Hoje, você já tenta buscar um novo ponto de equilíbrio, uma nova realidade estrutural. Por isso que eu digo, há uma mudança profunda daquilo que trigou e daquilo que aconteceu para o que a gente vê de comportamento de preço hoje. Agora, tentar atribuir isso, uma volatilidade, uma expectativa de recuperação, com a volatilidade ainda muito alta, com diversos fatores muito sensíveis, até queria que o Rafi explanasse um pouco sobre o componente de volatilidade, me parece bastante prematuro. Estruturalmente falando, para o investidor que ajusta o horizonte temporal dele, não tem a necessidade dessa liquidez, compreende o mandato da janela
de oportunidade, é claro que tem coisas incríveis que podem ser compradas por 1/3 do preço, 50% do preço. E vou mais longe, comprar hoje, vamos pegar hipoteticamente um ativo que era R$30, qualquer um, e ele caiu para 10, ele dividiu por 3. Comprar ele hoje a 16, 15, 16, não é uma alternativa ruim para o investidor. Para alguns é melhor do que comprar a 10. Porque quando você estava a 10, a vol ainda estava muito alta, a insegurança ainda estava muito alta e o processo de tomada de decisão não era tão estrutural quanto é hoje. Agora, olhar para um ativo que era 30, que no valor justo é 30, que se a gente desenhar um cenário de estresse vale 25 e está 15, com a taxa Selic a 3 e a poupança rendendo 2, você está olhando para um quadro em que você pode fazer 2 vezes o dinheiro em 18 meses? É espetacular, mas tem que alinhar o horizonte temporal e a expectativa de retorno. O investidor tem uma mania, é quase que uma tendência intrínseca de só se incomodar com a volatilidade quando ela é para baixo. Quando olha uma ação na sua carteira subindo 40 no mês, não tem problema nenhum. Aquilo não é volatilidade, aquilo encontrei a receita de sucesso. Quando ela oscila 40 para baixo, evidentemente machuca. Então, a vol reduzindo traz racionalidade e alonga o horizonte temporal. 2019 subverteu isso um pouco. Acho que o lado positivo da saída que a gente vai ter disso é esse senso de racionalidade. Fala, Rafi. Eu quero completar, você levantou muito bem a bola aqui, que é o seguinte, quando eu digo dessa recuperação em V, pelo processo rápido, né, eu digo mais pela velocidade do que propriamente de nível, né? E aí disse logo na sequência, falei, olha, eu não acho que vai voltar lá para 119 mil pontos, né, nível pré-pandemia. Mas sendo recuperação em V, por quê? Porque a gente tem uma vol estupidamente alta quando o mercado começou a cair, a maior velocidade de queda da história, né? A queda mais rápida da história. Pô, há 3 dias o Ibovespa está 69 mil pontos. Hoje estamos 79. Ou seja, o que faz isso? É a vol alta, né? Então, a gente tem uma recuperação de preços com vol alta, o que permite essa recuperação em V. Né? E onde é que vai ser o momento onde a gente vai começar e aí é o mercado, obviamente, encontrando a racionalidade, porque uma coisa é a vol em 80, onde você não faz nada. Quando ela começa a cair, você começa a encontrar racionalidade, uma melhora, um fluxo de tendência, etc. E aí, quando a gente fica liberando os 43, 44 do índice VIX, por exemplo, com o mercado em amplo rally de recuperação, enquanto tiver nessa vol alta e o mercado acelerando, esse é o processo. Quer dizer, eu acredito num V, só que o lado direito, alguma hora vai ficar capenga, né? Ele não vai voltar. Uma hora que essa vol ela baixar de vez, opa, agora é a hora que o mercado vai começar a bater naquilo que não vale nada, vai começar a comprar naquilo que vale bastante. Eu acho que a gente tem sempre, isso eu posso falar com boca cheia, sempre comportamentos exagerados para ambos os extremos do mercado, para o pânico e para a euforia. Com vol alta, ele trabalha para os dois lados. No pânico, jogou o mercado para 61 mil pontos, já estamos desde essa mínima mais de 20% de alta, mas também num processo de 20% de alta, com 3 dias subindo 10 mil pontos, 9 mil, também tem o exagero. Então, é esse o momento, essa é a fotografia que a gente tem para o mercado hoje, na minha avaliação. Tá joia. Então, eu queria que vocês falassem aqui, eu diria assim, quais setores que vocês acham que estão sendo mais injustiçados, né? Ou setores ou ações, alguma coisa, injustiçados no meio dessa crise. Por que injustiçado, né? Tem, obviamente, algumas empresas que vão sofrer um baque de receita violento, né?
mas às vezes vai ter uma empresa que vai ter um baque de receita não tão grande que caiu lá 50, 40, 60%, né? É, e aí eu pergunto, qual seria o setor que vocês consideram, as empresas vocês consideram que têm sido mais injustiçadas no meio dessa crise, né? Que é justamente o que você falou agora de quando a volatilidade dos mercados diminuir, o mercado vai pegar e vai olhar, opa, isso aqui caiu demais. Não faz sentido, né? Após essa redução de volatilidade, o mercado passaria a buscar essas empresas. Mas aí tem um componente importante também, porque se a gente disser assim, eu vou esperar sair todas as nuvens da frente para comprar, junto com a nuvem saiu a oportunidade também. Sim. Você tem que trabalhar um racional de seletividade para colocar o retorno ajustado ao risco. Quando a gente olha para as variações de preço, é claro que você tem distorções muito grandes. A própria estratégia Axis reflete muito isso. O que ela trouxe esse mês, por exemplo, eu fiquei com dor de corno no passado, que eu perdi a chance de comprar a Copel a R$50 para a Axis. Ela foi para 80 e voltou para 40, como comprei para a Axis, né? A gente colocou Sim. na Axis. VEG, uma empresa espetacular, caiu 50%, 40%. Azul caiu 80%. Notre Dame Intermédica caiu 45%, quase 50%. São coisas que, evidentemente, são componentes de fluxo e não de questões estruturais. Pelo menos não nessa proporção. Então, agora, eu tomaria muito cuidado nesse momento ao generalizar, ao falar sobre os setores e sobre essas coisas. Até o Rafi tem uma leitura, não sei se você teria facilidade para compartilhar a tela, Rafi, mas o RRG da rotação dos setores que a gente vem falando essa semana, que mostra uma sensibilidade incrível em relação à dinâmica daquilo que vinha acontecendo e o que a gente acha que vai acontecer intersetores. Mas intrasetorial eu não generalizaria. Eu olharia para cada um dos ativos. Se a gente pegar a construção civil, por exemplo, a capacidade econômico-financeira da Exetec e da Cirela de suportar é diferente da Tecnise e da Elba, por exemplo, para citar dois exemplos. Sim. Né? Então, é isso que a gente vai ter que olhar. Mas se você... achou aí, Rafi? Achei. Então, manda bala nessa apresentação, que é incrível, cara. Então, é isso aqui, ó. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Esse aqui é o nosso RRG, que é o nosso, digamos assim, que fala melhor dos setores, né? Uma explicação muito rapidinha para quem nunca viu isso. Significa o seguinte, que aqui temos dois limites de 100, né? Uma cruz aqui, né? Então, a partir desse 100 horizontal para cima, significa que nós temos momentum, né? Temos inércia, temos força. E a partir desta linha de 100 vertical para a direita, nós temos tendência, né? Tendência favorável. Então, se vocês olharem esse quadrante verde aqui, é o quadrante de maior força e momento, maior tendência e momento, né? E esse quadrante vermelho aqui é o quadrante que nós temos de maior, que não tem nem tendência nem momento. Tudo isso em relação a quê? Em relação ao índice Bovespa, né? Então, aqui são os setores e comparáveis às suas performances relativas, comparando suas performances relativas em relação ao Ibovespa. Então, quando eu volto aqui para o nível pré-crise, nós tínhamos o quê, né? Aqui a gente está voltando dia 31 de janeiro, né? Pré-crise, né? Então, a gente tinha materiais básicos no setor que liderava o processo, tínhamos o setor imobiliário, que nós tínhamos, liderava o processo, né? Saía daqui desse quadrante médio forte para um quadrante mais forte. Nós tínhamos consumo, utilidade pública e energia elétrica, todos eles, ou seja, era um crescimento em unidade. O único setor que não crescia aqui era o setor que não evoluía e não tinha performance relativa superior ao Ibovespa, é o setor financeiro,
que muito por conta disso estava sendo atrelado às questões ligadas às fintechs, né, a capacidade que as fintechs tinham de evolução, de roubar mercado dos bancos. Então, o mercado inteiro subia em unidade aqui e os bancos não tinham performance superior. O que eu vou fazer aqui agora é começar a andar o mercado, e aí vocês acompanham a seta, para ver o que aconteceu no início, no movimento pré-crise e o que está agora. Então eu vou começar a andar. Né? Andei mais uma semana, andei outra, andei mais uma semana, mais uma, eu vou andando, e finalmente a gente chega nesse nível. O que a gente tem? Os setores de utilidade pública e energia elétrica, que claramente são setores defensivos, eles continuam tendo performance relativa melhor do que o Ibovespa. O financeiro começa a ir para um quadrante de maior força, sai do quadrante mais fraco. O consumo imobiliário, que são os mais ligados à atividade doméstica, se você olhar, eles estavam no melhor quadrante, eles despencaram, né? Ou seja, foram apontar para esse quadrante aqui, que é o mais fraco. E, por fim, o setor de materiais básicos, que vinha com uma performance ruim, desde ontem ele virou. Ele apontou, voltou a apontar aqui para Norte e Nordeste, né? O que mostra que ele quer voltar para cá e que mostra que está com cara de ter uma performance relativa. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é uma troca de mão de setores mais ligados à atividade local para setores defensivos, atrelando aqui o materiais básicos, que está mais ligado à economia internacional, né, no caso. Né? Então, você vê que a rotação, deixa eu tirar o zoom aqui, a rotação ela acontece de uma maneira muito precisa, o que mostra para a gente para onde a gente pode ir, qual é a nossa direção e para onde está apontando, para que a gente determine novas oportunidades a partir da performance relativa. E aí você consegue ver nessa rotação setorial exatamente a consequência daquela visão estrutural que a gente trouxe no começo, que é o alinhamento cíclico entre as principais economias, que tendem a responder pós-choque de uma maneira mais alinhada aos estímulos fiscais e monetários que vêm sendo dados em linha pelos principais países, entendeu? O mercado já antecipa esse movimento porque ele descomprime, ele tira a pressão da perspectiva de um período mais longo de atividade negativa, principalmente dada a sensibilidade que o setor de materiais básicos tem com isso. Certo. Só para ver se eu entendi corretamente, né? No caso, eu vi ali que estava o setor financeiro e o índice de materiais básicos, né? Talvez aí encabeçados pela Vale, né? Eu acho que deve ser o maior peso no índice. GGBR também. GGBR, né? Também. Então, os dois, né? Estavam inclinando nessa direção, né? Então seriam, no caso, os dois índices mais injustiçados? É isso que eu posso tirar dessa leitura? Não. O injustiçado aí, nesse caso, cara, a gente tem que... aí não é... Eu não usaria o RRG como principal plataforma para responder aonde está a injustiça, porque o que eu interpreto quando você fala de justiça é quando a gente vê um movimento extremamente ultra, super, mega exagerado a partir de algum pensamento, a partir de algum racional que às vezes é por puro pânico, por puro movimento que você não entende. Olhando, por exemplo, as aéreas, e isso o Dato pode falar de trás para frente, de frente para trás, porque ele sabe disso muito bem, ele tem acompanhado. Se você olhar, realmente, né, você tem uma parada que quase que total das companhias aéreas, de viagens e de várias outras questões, mas a Azul, dado o tamanho do problema e o período, mais ou menos, pelo menos pelas experiências que a gente tem de Covid em outros países, no período ali que são de 3 para 5 meses, de você identificar a pandemia, identificar o problema, sofrer o pico,
achatar a curva e começar a dar sinais de melhora e fazer o lockdown parcial e abrir de volta a livre circulação das pessoas. Ou seja, estamos falando aí de 6 meses. Tá? A Companhia Aérea Azul, por várias outras questões que o Dato pode tratar com mais detalhe, ela tem caixa suficiente para suportar isso. Então, eu diria que é uma ser mais injustiça. preciso, ela tem 5,2 bi endereçável de caixa, e no nosso cenário, que traz um preço target de R$34 para ela, ela fica 9 meses sem atividade. Ou seja, até dezembro. R$8, né? Exato. Então, assim, se a ação fosse caiu 80%. Se fosse para dar o troféu Injustiça, eu daria para a Azul, por exemplo, que foi a R$8, e lá nos R$8 a gente publicou, lá 9 e pouco, publicamos um relatório dizendo, pelo amor de Deus, calma que não é esse exagero todo não, recomendando e reforçando a compra, né? Hoje está aí próximo de 17. Então, seria já por foi isso. A 23, né? Exatamente. Mas é isso, esse é o RRG, que é o Relative Rotation Graph, aquela que mostra a rotação dos setores, ele não responde propriamente, porque é sempre comparações relativas ao próprio índice Bovespa, né? E aí a gente julga que Ele é mostra melhor quem está mais forte e quem está mais fraco, né? em relação ao Ibovespa, exatamente. Então, naquela figura, quem estava mais fraco seria o índice imobiliário. E o consumo. Tá. E o setor de consumo. Dentro do índice imobiliário especificamente, né? Isso meus clientes têm perguntado quase que diariamente, né? Como é que fica as empresas de construção civil? Vocês acham que elas vão se recuperar bem, ou vai ter um outro longo período de lentidão nas vendas, uma nova estocagem, né? Porque a gente vinha com um período de recuperação pós aquela nossa crise 2015, 2016, né? Em que as construtoras ficaram com grandes estoques. E aí você vinha agora, ao final de 2019, construtora lançando, vendendo, né? Lançamentos sendo vendidos rápido. Só que agora isso meio que para, né? Vocês acham que o setor de construção civil ele vai reagir rapidamente após a saída da quarentena por causa da Selic baixa, ou o pessoal vai demorar a ter confiança para adquirir um apartamento e vai ser mais aquela reação demorada que foi da última vez? O setor imobiliário tem 3 drivers grandes: emprego, que é recorrência de renda, crédito e custo do crédito. O custo do crédito está resolvido. Você vem para uma Selic no menor patamar da história, abre um espaço muito grande. Crédito tende a caminhar para uma normalização da concessão de crédito no crédito imobiliário numa velocidade maior muito maior, aliás, do que operações como capital de giro e afins. Então, esta frente de crédito tende a normalizar muito mais rápido. Agora, a renda recorrente e emprego, essa é uma derivada que a gente ainda não sabe. A gente projeta aí até 13% de taxa de desemprego, sempre final de período, né? Então, porque o desemprego ele vai explodir e ele cai no segundo semestre. Na mesma velocidade que muita demissão está sendo feita, parte dessas demissões tendem a ser recompostas no segundo semestre. Então, final de período, a gente olha aí perto de 13%. As companhias voltaram a fazer muito lançamento no passado, o indicador de VSO, que é venda sobre oferta, vinha muito bem, vinha demonstrando um comportamento muito bom. A mudança na lei, na regra dos distratos melhorou muito este componente para as companhias e deixou uma relação mais equilibrada entre oferta e demanda. Agora, se ele tem, a gente elencou 3 condições, a gente tem 2 de 3 satisfeitas positivamente para ele recuperar, e uma terceira ainda uma dúvida.
Se essa terceira for muito ruim, ela pode ter peso quase igual ao que as outras duas têm de bom. Mas se ela for médio ou mantiver aquilo que está basicamente desenhado no cenário de hoje, eu acho que ela tem condição de ser de voltar gradativamente com uma dinâmica bastante interessante. Então seria uma recuperação mais rápida já a partir do próximo ano, então. Se essa Sem dúvida. condição se mantiver. Olhando para a atividade no próximo ano, sem dúvida. Certo. Então a gente pode dizer que algumas construtoras estão bem ajustadas, né? Que teve umas quedas bem violentas, né? Então. Pode. Certo. Vocês tinham falado também, né? Tinha acabado de falar aí da Azul, né? Como que também dá na carteira Axis de vocês, né? E me chamou a atenção o peso de Gerdau, né? Que a Gerdau estava com um peso de 15%, né? Qual é a razão de tamanho otimismo com a Gerdau nesse momento, né? Me pergunto porque da mesma forma a Gerdau teve uma queda violenta, né? Muito grande e poderia também ser uma grande oportunidade nesse momento, né? De novo, eu não tenho direito de ser otimista, né? Então, e o que eu repito na Axis sistematicamente é que você não deve olhar para as ações de maneira isolada. Elas Sim. devem ser obrigatoriamente observadas como um portfólio cuja dinâmica de cada ativo tem a sua razão de ser e ele tem por que ser escolhido. Como eu vejo um alinhamento cíclico macroeconômico global, eu vejo uma dinâmica positiva para commodities metálicas. Outro componente, o que eu acabei de falar sobre construção civil, se a gente pegar todos os lançamentos, esses lançamentos vão ter que ser construídos, porque já estão lançados e já estão vendidos. A exposição da Gerdau é grande no mercado de vergalhão e construção civil. Ela tem uma presença muito forte e muito relevante no mercado americano, que virá com um pacote de estímulo muito forte. E assim, ela foi dizimada, a ação foi dizimada. Então a gente tem uma visão bastante construtiva, mas eu não montei esta alocação desse portfólio da Axis pensando no mês de abril. Está escrito lá no texto, eu reiterei exatamente tudo aquilo que a gente coloca como equilíbrio, por que a gente usou todos os modelos matemáticos, RRG, toda a seletividade, a distorção de preço, força relativa, tudo que a gente pode fazer para criar um portfólio equilibrado entre mercado interno e mercado externo e trazendo um componente em Sanepar Copel e Odontoprev, que é muita robustez econômico-financeira, ou seja, 3 rochas sob a ótica financeira e grandes pagadoras de dividendo. Então, a gente trouxe um equilíbrio muito grande. Aí o Rafi foi muito feliz ao definir, bem do jeito o Rafi, quando a Axis foi para o ar, ele falou para mim, ele falou, Dato, porra, essa carteira parece um time de futebol no 4-4-2, em que a gente tem uma linha de defesa, tem um meio campo, sem deixar de ter os atacantes. Esse portfólio, este ajuste, que é o maior ajuste em uma virada de mês da história da estratégia, ou seja, foram 5 alterações, ele é feito exatamente buscando capturar as grandes distorções que a gente identificou para manter a performance que ela tem, que ela acabou de fazer 2 anos e desde que a estratégia foi lançada, ela nunca terminou, ela nunca esteve em nenhum período no acumulado abaixo do índice Ibovespa. Nunca. Sim. Nenhum. Então, exatamente o mesmo racional de sempre ele é aplicado agora. Então, tentem não olhar para os ativos individuais, entender que eles são parte de uma estratégia que tem uma modelagem e um objetivo para funcionar de maneira eficiente. Não, sim, a gente já tem bastante essa noção de longo prazo, a gente sabe que não é uma alocação de curto prazo, a gente sabe que não é apenas um componente, né? Mas chamou a atenção que vocês terem escolhido a Gerdau, né? E não Vale ou outras coisas.
né? Assim, é a nossa top pick no setor de siderurgia e as principais razões eu acabei de te explicar. E eu acho que a Vale, embora também a gente tenha uma visão muito construtiva, ainda tem sobre si alguns aspectos legais aqui que podem pesar sobre ela. E com a Gerdau a R$ 9, que é onde ela estava, era absolutamente no-brainer para a gente. Entendi. Perfeito. É, eu queria fazer uma pergunta mais especificamente, certo? Tem me chamado a atenção, né, as ações da Aliar, né? Elas caíram de maneira absurda, né? Vocês mesmos colocaram, acho que foi um relatório que foi recente que vocês soltaram, né? Inclusive também, a gente também gosta muito de Apivida e Notre Dame, mas a Aliar tem caído de maneira muito violenta, né? Vocês estão com uma perspectiva positiva para o setor de saúde no sentido de recuperação mais rápida que os outros, né? Uma vez que ele... Cara, eu vou te pedir assim, eu preciso te pedir desculpa, Gustavo, mas essa desculpa é franca e ela é educacional. Certo. Tira a expressão recuperação mais rápida. A gente precisa ajustar a expectativa do investidor. Não faz diferença se ela vai levar 9 meses, 12 meses, 18 meses. Se você vai fazer 60%, 70%, 80% potencialmente no caso da assimetria, vamos trabalhar para tirar o componente da ansiedade dessa expectativa. Quando a gente fica repetindo isso, a gente fica viciado em esperar grandes gatilhos. O mercado ficou viciado em gatilho em 2019. Esquece gatilho. A gente incluiu o Taurus na carteira de small cap, de tanto que as pessoas querem gatilho. A gente botou uma empresa que faz arma na carteira de small cap. Então, o ponto é o seguinte. Falando de Aliar e respondendo a tua pergunta, ela não é tão verticalizada quanto as outras, então significa que ela tem uma dinâmica diferente. Aliar tem alguns componentes que são bem interessantes. Ele tem, só para dar um exemplo, um centro de comando em que médicos aqui na central conseguem realizar exames feitos nos laboratórios na ponta, a centenas, milhares de quilômetros de distância. Então, ele consegue ter uma eficiência de custo muito grande e fazer um efeito sanfona na administração quando tem retração de demanda. Aliar passou um processo de ajuste na gestão, na governança, na questão societária pós-IPO. A gente entende, a gente segue com uma visão construtiva. É um papel que sofreu mais também porque a liquidez é muito baixa. Então, muitos papéis com liquidez reduzida foram mais impactados porque o fluxo era muito grande e se não tinha liquidez contraparte para comprar ativo muito líquido, imagine para comprar ativo ilíquido. Então, a gente gosta, acha que o setor de saúde é um ótimo setor para estar posicionado em bons ativos. Evidentemente, falar de Apivida para vocês aí eu não preciso, né? Porque, afinal de contas, vocês conhecem bem, vocês vivem a história dessa companhia e entendem muito bem. Mas a Aliar sofreu também por conta do componente de liquidez. O setor, o índice small caps não recuperou tanto quanto o índice Bovespa, né? Na verdade, se a gente for olhar, a liquidez pesa bastante nessas horas, né? Os índices da bolsa são muito ruins. O índice Bovespa é péssimo e o índice small caps consegue ser pior do que o índice Bovespa na concepção do índice, ou seja, naquilo que está dentro dele. Mas vale a análise de que a volta foi muito mais capitaneada pelos grandes ativos líquidos do que pelos ativos com diferencial grande no componente de liquidez, sim. Certo. Vou aqui agora partir um pouquinho para essas perguntas que as pessoas fizeram, certo? Só para lembrar para vocês, né, que assim, essas perguntas que eu fiz, né, eu sei que pode ter parecido, como o Dato falou, até um pouco de ânsia, né, de alguma resposta, mas é porque a gente recebe essas perguntas diariamente,
né? Não, Então, entenda que não foi uma crítica, foi só um comentário, porque a gente também recebe e eu respondo todas as vezes desse jeito. certo. Todas as vezes, porque é a nossa função. Setar expectativa é o que vai fazer o investidor ter uma relação profícua com as decisões de alocação que ele tem. Sim, Se né? frustrar a expectativa, ele vai ficar puto e não vai funcionar. Não, graças a Deus a gente tem tido pouco, quase nenhum resgate de bolsa e muita gente comprando bolsa. Então, acho que o trabalho, inclusive de vocês, né, e até da gente aqui na ponta nessa educação, tem ajudado os investidores a acreditar um pouco mais. Entrando aqui nessa pergunta aqui do Adriano, né? O Adriano está perguntando sobre a Petrobras. Será que, com toda essa problemática do petróleo, ainda é um ativo interessante de se comprar? A Petrobras, ela vive qual foi a expressão que ele usou? Será peraí, com esse, não sei qual foi a expressão que você usou, mas a dinâmica complexa dela em relação ao petróleo, essa é a essência da companhia. A companhia é uma companhia de petróleo, uma companhia de óleo e gás que vem se tornando bastante mais eficiente. O meu ponto é que quando você vê, como a gente viu e chegou a discutir internamente aqui em alguns materiais, um risco de uma discussão entre Rússia e Estados Unidos, lá atrás, por conta da construção do Nord Stream 2, que é o gasoduto que ligaria a Rússia para entregar gás na Alemanha, os Estados Unidos foi contra. Em algum momento ia haver uma tensão. Quis o destino, infelizmente, para todos nós, que isso tudo acontecesse ao mesmo tempo, que no meio da explosão da pandemia acontecesse a discussão sobre o petróleo. Amanhã e sexta são dias bem importantes para entender a dinâmica de curto prazo no petróleo. O custo de energia já mudou para sempre, ele já é mais barato, ou seja, tentar imaginar um petróleo a $100, $120 o barril na nossa opinião, é coisa de maluco, mas entender ele normalizado aí mais perto de 40, 50 reais. Tudo dólar, quando foi real, obviamente é em dólar. Entre perto de 40, 45, 50 já pode ser depois que tiver uma retomada. Agora, tem um componente em Petrobras que é importante, que além disso tudo, da exposição natural que ela tem ao petróleo, ela é uma proxy de Brasil, né? Enquanto se o Brasil crescer muito o prêmio de risco, é ruim para ela. Se o Palácio do Planalto fizer muito barulho, é ruim para ela. Se o presidente falar muitas vezes publicamente que é ele que decide se sobe ou desce o preço da gasolina, é ruim para ela. Tanto que várias vezes você vê o preço do barril do petróleo subir 20% e não acontece nada com a Petrobras. Ele cai 20% e também não acontece nada. Aí, eventualmente, ela ajusta ao longo do tempo, mas ela tem uma dinâmica bastante peculiar. Agora, depende. O que você está pensando? Comprar a Petrobras para os próximos 2, 3, 4 meses? Acho difícil, porque o nível de incerteza sobre a relação oferta e demanda de petróleo no mundo é muito grande. Agora, se quer fazer conta, olhar para a companhia e ver como um investimento de longo prazo, na minha opinião, é uma das empresas que tem total condição de dobrar o preço de tela, desde que você tenha tempo para isso. E mais, nesse momento, eu não escolheria a Petrobras, porque tem tanta coisa boa, sem as complexidades que a Petrobras tem, que também pode dobrar o preço de tela, porque você tomar uma decisão a 120 mil pontos em que está tudo, em que você tem que peneirar para entender aquilo que não está caro, uma. Quando você tem muita coisa que é muito barata, você tem que pensar bem. Para usar uma expressão bem objetiva, porque o nosso tempo explodiu já, daqui a pouco a Gisele briga comigo, o negócio é o seguinte:
Nesse momento, para você comprar ações, quanto mais você precisar explicar por que você tem que comprar a ação, provavelmente pior seja a tua escolha para este momento. Esse é o momento que aquelas empresas que têm uma razão mais clara de se investir, seja porque a distorção de preço é maior, ou porque a governança é melhor, ou porque o produto é melhor, qualquer que seja a variável, quanto menos você precisar explicar, mais eficiente tende a ser a sua alocação. Desculpa se eu me alonguei muito e explodiu o nosso tempo. Certo. Então, tem tempo para mais alguma pergunta? Você disse que o tempo explodiu. É só que eles conectam a gente de hora em hora e aí às 16h30 a gente conecta de novo. E aí eu fiquei ouvindo a explicação do Rafi do RRG, acabei falando demais agora, então desculpa. Ah, Mas tá. manda bala. Estão perguntando aqui novamente sobre o setor educacional, né? Houve aí uma queda também violenta no setor educacional, né? E aí vocês acham que a inadimplência vai ser muito grande? Esse setor deve realmente passar por maus bocados ou é um setor que tem um pouco mais de resiliência e consegue sofrer um pouco menos? A gente reitera as nossas escolhas. A gente gosta muito do setor educacional em todas as grandes crises econômicas da história recente nas democracias ocidentais. Depois das grandes crises, houve uma explosão de demanda por ensino superior. Quando cresce o desemprego numa velocidade muito grande, as pessoas entendem que ficam empregados os melhores qualificados. Então, elas tendem a ir buscar qualificação mais rápida. Para isso, a gente entende que tem duas companhias dentro do setor muito bem preparadas e melhor qualificadas, a Ânima Educação e a Educ. Ser educacional está no meio do caminho e a gente é muito, mas muito cético quanto ao modelo da Cogna, antiga Croton. Ela tentou fazer um modelo verticalizado, sem precedentes na indústria nacional, não era a história dela. Essa, sim, financia muito aluno usando o próprio balanço, que é uma coisa que a Ânima, por exemplo, não faz. Então, traz para si o componente risco de crédito, que no momento de desemprego, até que essa curva vire, pode ser bastante difícil. Ela também tem uma dependência muito grande do setor público, que pode sair machucado, como estados e municípios, na vertical da Vasta. Então, a gente gosta muito do setor, reitera a nossa convicção em Ânima Educação e Educ. Tranquilo. Beleza? Beleza. Última pergunta aqui, né? Que eu estou vendo várias perguntas, né? Mas vocês teriam algum comentário sobre a IRB, né? O IRB, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a Gisele está no chat, vamos pedir para o Carlos Daltoso, que é o nosso co-head de Equity, um dos caras que mais conhece de IRB no Brasil, mandar um áudio exclusivo para a turma da Start, falando sobre IRB. É uma das grandes distorções, só que viveu sobre si a tempestade perfeita, né? Deu tudo errado e os caras ainda fizeram uma barbaridade de governança, isso culpa deles. O Daltoso é um dos caras que mais conhece IRB no Brasil. Então, dada a característica de posição de mercado, de toda a perspectiva que ela tem, numa condição simplesmente normal de operação, é incrível. Tanto que ela está na nossa carteira de dividendo e a gente não tirou de jeito nenhum, porque não faz sentido vender esse papel no atual preço. Mas, certamente, eu que já vi bastante coisa em bolsa e mercado na minha vida, o que eu assisti naquela teleconferência com o CFO e com o CEO do IRB foi uma das maiores barbaridades que eu já vi em toda a minha carreira. Não à toa os dois foram demitidos, né? Você imagina que para derrubar presidente e CFO ao mesmo tempo não é um movimento normal ou comum. Então, agora, a companhia tem diferenciais incríveis, um posicionamento super forte. E para quem fala em fraude e afins, na teleconferência de resultado do Itaú, Cândido Bracher, presidente do Itaú, veio reiterar a confiança que o Itaú tem na posição de acionista e integrante do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
na integridade do balanço do IRB. Deu tudo errado para o cara ao mesmo tempo e ele ainda fez questão de botar no meio da sala. Beleza? Tranquilo. Em nome da Start, eu queria agradecer a vocês aí pela disponibilidade, né? Por toda essa explicação bastante completa, certo? E por todas as vezes que vocês respondem a gente também lá no WhatsApp, quando a gente está perturbando vocês. Então, muito obrigado para todos vocês. Então, fico aí esperando esse áudiozinho sobre IRB. E é isso. Beleza. Fechado. Maravilha. Beleza? Gustavo, obrigado aí abraço. pela... Obrigado a todos vocês. Obrigado, Gustavo. Até uma próxima oportunidade aí. Um grande abraço para todos aí. Um abraço. Obrigado para quem assistiu também aqui a nosso webinar. Obrigado a todos os clientes que estavam aqui. Boa Valeu, quarta-feira tchau, para tchau. todo mundo. Valeu. Tchau.